Sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita Pedimos todo. Posição, benção.
Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Irmãos e irmãs, hoje, o primeiro domingo da Quaresma, Deus nos convida a orar o coração de Deus. Assim como o Papa vem falando, vamos jejuar a nossa vida. Necessitados do perdão e
perdoar-nos mutuamente antes de nos aproximar do vosso altar, tende piedade de nós. Senhor, que confiaste à vossa Igreja o ministério da reconciliação, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Deus Todo-Poderoso, através dos exercícios anuais do sacramento da Quaresma, concedei-nos progredir no conhecimento do mistério de Cristo e corresponder-lhe por uma vida santa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que
Cristo, palavra de Deus.
para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória. Ele disse: eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor, ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o primeiro domingo da Quaresma. Iniciamos a Quaresma na quarta-feira de cinzas. Depois celebramos a quinta-feira depois das cinzas. A sexta-feira depois das cinzas e o sábado depois das cinzas. A Quaresma é um período de deserto. Do ponto de vista da espiritualidade, entretanto, ele não é um local estéril. Para lá o Senhor nos conduz e nos fala ao coração. Na escuta das Escrituras, não apenas reconhecemos nossos pecados e recordamos a infinita misericórdia divina, elas também são uma arma para vencer as tentações. Tal Cristo foi para o Evangelho de hoje a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus é nossa espada para vencer as ciladas do maligno. Desde seu nascimento até sua morte,
de nossa condição humana. Durante sua vida, foi tentado muitas vezes e das diversas maneiras. O texto bíblico sobre as tentações de Jesus mostra que constituem tentações existenciais, porque são vividas por todo ser humano e servem de paradigma ao cristão para que saia vitorioso. A primeira tentação é colocar os bens materiais acima dos valores do reino. Até mesmo servir aqueles bens em vez de adorar a Deus. Sucumbir a essa tentação significa falta de partilha, de solidariedade com os mais pobres. Desconfia-se do amor providente de Deus. Acumula-se os bens numa ganância desenfreada. Transformar pedras em pães é querer adquirir as coisas de formas mais fáceis, por meio da desonestidade, da corrupção e da falta de ética. A segunda tentação indica que o poder obtido por meio do mal é um poder usurpador e não visa o bem comum. Para conseguir o poder de forma ilícita, exige adoração ao mal. Deve servir-se a este em vez de servir a Deus. A terceira tentação vincula ao mundo religioso, ou seja, a religiosidade. Primeiramente porque o episódio se passa no ponto mais alto do tempo. E em segundo lugar, porque a citação do Salmo 90, usado pelo tentador, faz uma interpretação distorcida de seu real significado. O Salmo pede que tenhamos confiança em Deus, mesmo nos momentos de dificuldade. O tentador distorce esse sentido e coloca o salmo como motivo de
desconfiança de Deus. Numa tentativa de obrigar a Deus a agir para livrar a pessoa de um perigo no qual ela própria se colocou. Jesus vence as tentações por causa da sua grande confiança no Pai. Uma confiança alicerçada numa experiência pessoal de comunhão e em contato com as Escrituras. Em vez de gritos e xingamentos ao demônio, como se vê hoje em muitos programas religiosos na TV, Jesus cita as Escrituras. Em cada citação das Escrituras, Jesus revive uma das etapas da história do seu povo Israel, como a citação de Deuteronômio 8:3. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus retorna ao tempo do deserto, no qual Deus providenciou alimento para o povo, e mesmo assim o povo tentou a Deus. Jesus também recorda o momento da adoração ao bezerro de ouro, que é revivido por Jesus quando se recusa a cometer idolatria. Não tentarás o Senhor seu Deus. Ou seja, querer obrigar a Deus a agir para nos livrar de uma tentação e de um perigo que nós mesmos nos colocamos, é tentar a Deus. Jesus também recorda o momento em que os hebreus desconfiaram de Deus, duvidaram, acusaram Deus de tê-los trazido ao deserto para morrer de fome e sede. E esse momento é revivido por Jesus, justamente recordando quando os hebreus desconfiaram de Deus, pediram uma prova da presença divina para que acreditasse em Deus. Jesus não necessita de nenhuma prova do amor de Deus e responde dizendo: só a Deus adorarás. A tentação é um combate na fé, na qual nós devemos sair vitoriosos juntos a Jesus, numa entrega confiante de vida e de adoração.
Ninguém pode fugir à tentação. Ninguém pode escapar de ser tentado. E a tentação, ela é oportunista, sorrateira, porque se manifesta sempre em dois momentos cruciais de nossa vida. Quando nós estamos em crise de fé, passando por dificuldades, em um estado de aridez espiritual, e começamos a desconfiar de Deus. Será que Deus não vê a minha situação? Parece que Deus não me escuta. Ou então, quando nós fazemos o propósito de mudar de vida, de nos converter, aí a tentação se manifesta de maneira mais efetiva. Jesus venceu as tentações, e nós também podemos vencê-las. E Jesus nos ensina como vencer as tentações. Primeiramente, em um estado permanente de oração. Por isso que tem que gritar: quem não reza vira bicho. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Vejam que Jesus se preparou 40 dias, 40 noites em oração e jejum para vencer as tentações. E depois de 40 dias e 40 noites ele teve o quê? Fome. E a primeira tentação é justamente essa: que Jesus transforme pedras em pães. O que significa transformar pedras em pães? Eu já expliquei. É ter uma fé de facilidades, sem renúncia, sem inteligência. Não existe. A segunda tentação é aquela de tentar a Deus. Uma vez eu vi um vídeo de um pastor disse que ia caminhar sobre as águas. Eu vou orar. Ou seja, querer que Deus nos livre de situações que nós mesmos colocamos. Por isso Jesus hoje nos ensina como vencer as tentações. Porque são tentações existenciais. A primeira delas é a tentação do ter. Muitas vezes nós somos levados pela ganância desenfreada. Nos tornamos desonestos, corruptos. Perdemos todas as referências éticas. A segunda tentação é aquela do poder a todos. Nem que para isso tenho que trair
mentir, roubar, enganar. Esse é o poder diabólico, não vem de Deus, mas do diabo. A terceira tentação é aquela do prazer. Quem tem poder, quem tem o tempo, que é também o prazer. Por isso Jesus hoje nos ensina a superar as situações que elas existenciais existem em cada um de nós, em cada ser humano. E como é que nós podemos vencer as tentações? Primeiramente, grande confiança em Deus, uma entrega total de nossa vida nas mãos de Deus, um estado permanente de oração. Sem oração nós não caminhamos longe, somos arrastados pelo mundo e por aquilo que ele oferece, principalmente as suas facilidades, que são muitas vezes a causa de nossa morte e de nossa destruição. Peçamos a Jesus que nos fortaleça cada vez mais neste período quaresmal, para que façamos este itinerário com o nosso coração voltado a Ele, num deserto de reflexão, penitência e conversão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Irmãos e irmãs, dando os primeiros passos neste itinerário de conversão, apresentemos a Deus Criador e misericordioso as nossas súplicas e juntos digamos: assisti ao Senhor o vosso povo. Assisti ao Senhor o vosso povo. Assisti ao Senhor o vosso povo. Por aqueles que estão à frente das nações, fechados e vencidos, com a função de governar, para que este tempo de graça e conversão ilumine a consciência de cada um, de modo que não se esqueçam de promover ações em vista de um bem comum presente. Assisti ao Senhor o vosso povo.
Jesus Cristo, vosso Filho, vieste morar entre nós, e nos ensinastes o valor da dignidade humana. Nós vos agradecemos por todas as pessoas e grupos que, sob o impulso do Espírito Santo, se empenham em prol da moradia digna para todos. Nós vos suplicamos, dai-nos a graça da conversão, para ajudarmos a construir uma sociedade mais justa e fraterna. Com terra, perto e trabalho. Para todas as pessoas. A fim de que um dia habitamos convosco na casa do céu. Agora, com o pão do vinho, apresentemos ao Senhor, nosso pedido de oferta a Deus. seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, com tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a santa igreja. Nós vos pedimos, Senhor, fazei que o nosso coração corresponda a estas oferendas, com as quais iniciamos nossa caminhada para a Páscoa, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja
Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Na verdade, é digno e justo nosso dever de salvação, damos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Jejuando 40 dias, Jesus consagrou a observância quaresmal. E desarmando a cilada da antiga serpente, ensinou-nos a vencer o fermento da maldade, para que, pela digna celebração do mistério pascal, passemos um dia na Páscoa eterna. Por isso, hoje, sempre com a multidão dos anjos e dos santos, com hino de louvor, nós nos aclamamos, cantando a honra só nós. Na verdade, vós sois santo, Deus do universo, e tudo que criaste proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessar de unir para vós o povo, que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seu discípulo, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seu discípulo, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança,
que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós nos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, Senhor, a nossa. Olhai com bondade a oração da vossa igreja e reconhecendo o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repleto do Espírito Santo, os tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos une. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda, para alcançarmos a herança com os vossos eleitos, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, vós os santos apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos que no céu intercedem por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita fé. Nós vos suplicamos, Senhor, este sacrifício da nossa reconciliação, estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro, confirmai a fé e a caridade da vossa Igreja, que caminha neste mundo com o vosso servo Papa Leão, o nosso bispo Júlio César, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós servido. Atendei propícias preces desta família que é a origem de vossa presença, reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e de todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciarmos eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso, por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Livrai-nos de todos os males, ó Pai grandioso, a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso
sempre convosco. O amor de Cristo nos Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entreis em minha morada, mas eu não só palavra de salvação. Eu vou pedir Cristo dos lábios para a vida eterna. Amém.
Ó Deus, que nos alimentaste com este pão, que nutre a fé, incentiva a esperança e fortalece a caridade, dai-nos desejar Cristo, o pão vivo e verdadeiro, e viver em toda a palavra que sai de vossa boca, com nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho de Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos.
Teixeira, Carmelita Maria da Conceição, Elisete Costa Celestino, Pablo Henrique da Monte Moreira, Wilson Martins Leite, José Carvalho de Sá, Conceição Maria Alves Lopes, Antônio Daniel Silva Costa de Sá e Adionísio Reis Messias Ribeiro, Conceição de Abreu Queiroz, Ednardo Ferraz de Souza e Terezinha Pereira de Souza Lima, e quem não é residista também sinta-se convidado para cantar os seus parabéns. Quero avisar também toda a família que vai batizar o seu filho na vigília pascal, a Rosa Moreira, coordenadora da catequese, convida a vocês ficarem no local, ela precisa conversar com vocês. Parabéns. Abençoe